Foi na segunda metade de 1576 que explodiu em Milão a violenta peste, que passaria a história junto ao nome de São Carlos e durou até setembro do ano seguinte. São Carlos, que se dirigira momentaneamente a Lodi para assistir o bispo moribundo, recebeu a notícia quando presidia os funerais. Imediatamente, acorreu com nobre coragem a Milão, de onde não se afastou mais, senão quando viu sua querida cidade livre de todo o contágio. Não é fácil descrever nem imaginar o espetáculo que Milão então apresentou por cerca de um ano. Os empestados foram logo obrigados a dirigir-se para o lazareto, com ameaça de fogueira e de força aos relutantes. O lazareto era um amplo hospital, ou melhor, um vasto recinto de forma quase quadrada, nas imediações da Porta Oriental, hoje Porta Veneza, todo ele com pequenos quartos e pórticos. Uma vez lá dentro, não havia mais esperança de socorro humano. As autoridades civis e os médicos lá não punham o pé. Quem fazia tudo por lá eram alguns barbeiros no papel de cirurgiões improvisados e os monati, que transportavam doentes e enterravam os mortos, saqueando os pobres enfermos e se apoderando de tudo quanto pudessem pegar. Tão logo São Carlos percebeu essa desconfiança do povo, convidou as autoridades civis a tomar providências e, a seguir, quis comparecer pessoalmente ao lazareto. Ele compreendeu quanto devia ser doloroso para seus filhos morrer no lazareto, privados de tudo, até do conforto do sacerdote. Então, ele ergueu a voz bem alto e exigiu que em um abrigo mais consagrado à morte do que à vida, pudesse entrar um sacerdote e que as autoridades pusessem ordem na situação. Mais tarde, também os lazaretos provisórios não foram suficientes, e então toda a cidade tornou-se uma espécie de lazareto. Foi imposta a quarentena também a quem morava em sua própria casa. A desolação era total. Interrompida totalmente a vida da cidade, o comércio definhava, o trabalho foi abandonado, e por trás do espectro já terrível da peste, começava a desenhar-se o outro espectro não menos terrível da fome. Foi então que São Carlos desenvolveu uma caridade tão heróica que ofuscou com seu esplendor a própria lembrança do mal. Ele intensificou as orações e devoções públicas. Promoveu 3 procissões especiais de penitência, das quais participou regularmente toda a cidade, sem distinção de ricos e pobres, de autoridades e subordinados. O cardeal participou delas descalço, com uma grossa corda no pescoço, carregando um pesado crucifixo. E também a pés descalços, com a corda no pescoço, ali estavam todos os seus familiares. Os cônegos do domo, os religiosos, o clero secular. A participação do povo era tão grande e os homens eram tão numerosos que não se podia contar, escreve uma testemunha ocular. E houve até quem acusou abertamente São Carlos de ter contribuído para a difusão do morbo com suas procissões públicas e orações. O povo, seria inútil destacar, via naquelas procissões o principal remédio para qualquer calamidade. Ele possuía a ideia enraizada de que Deus, invocado com tanta solenidade, não só teria impedido que o contágio se propagasse por causa das procissões, mas antes teria feito com que cessasse por completo. E certamente, se querem ser exatos, as procissões não pioraram a situação. Tanto que em 1630, por ocasião de nova pestilência, recorreu-se de novo às procissões, e também então o cardeal arcebispo, que era o grande Frederico Borromeu, peregrinou com o seu povo pelas ruas da cidade. Dir-se-ia, porém, que São Carlos havia previsto as objeções que os pósteros moveriam contra suas procissões pelo ângulo higiênico, e já respondera por conta própria. No 5º Concílio Provincial, depois de ter recomendado aos bispos que, em caso de peste, procurassem que, tanto nas igrejas quanto nas procissões, os fiéis não fiquem aglomerados, densos, comprimidos, mas ordenados e separados entre si por um espaço, a fim de que não haja ocasião de contágio. Depois de ter sugerido que, se houvesse perigo de aglomeração, se colocasse um altar portátil na entrada da igreja, de modo a assistirem à missa do lado de fora. Em suas determinações,
Concluía o santo: é preciso evitar, sobretudo, que a multidão do povo, fechada nas casas, deixe de comparecer por longo tempo até mesmo à igreja, de tal modo que não só fique suspensa grande parte das práticas religiosas, mas também se perca sua atração. Isto certamente é uma desgraça a ser mais temida que qualquer funetíssima pestilência. E acrescenta que, ao prescreverem as quarentenas, o magistrado e o bispo levem em conta tanto a peste das almas quanto o contágio dos corpos, o qual é menos danoso por muitíssimas razões. Mais tarde, quando a doença já refervia e a quarentena estava imposta a todos os cidadãos, São Carlos mandou erigir altares nas esquinas das ruas, onde os sacerdotes celebravam a missa para a facilidade dos cidadãos, que assistiam das janelas sem se exporem a contatos perigosos. Logo que se desencadeou a peste, São Carlos havia escrito seu testamento com a data de 19 de setembro de 1576. Ele estava perfeitamente resignado ao sacrifício da vida. Imagina-se, pois, com que generosidade ele doava suas riquezas. Quando o dinheiro foi todo distribuído, ele vendeu a prataria de sua casa, transformou em roupas as tapeçarias de sua parede, distribuiu as próprias vestes. De volta a casa à noite, muitas vezes não achava um pedaço de pão para matar a fome, porque se privara de tudo. Destinou em benefício dos pobres grande parte das piedosas doações da igreja. Enviou ao lazareto até o seu humilde leito, contente com 2 banquetas para seu brevíssimo repouso. Finalmente, o terrível flagelo pareceu acalmar-se. Já era tempo. Chegavam a 20.000 as vítimas. Havia bairros quase totalmente despovoados. Famílias inteiras tinham desaparecido. Quase não havia uma casa que não chorasse um morto. Salve Maria, caros amigos do Flos Carmeli. Estamos aqui para mais um lançamento de uma importante obra. Um importante livro que tenho aqui em minhas mãos é A Vida de São Carlos Borromeu, escrita pelo padre Cesare Orsenico. Este livro está em sua primeira edição, uma edição inédita até então, em língua portuguesa. E, para ser bastante franco com vocês, essa aqui é uma obra que nem pensávamos em lançar agora. É um livro com o qual tivemos conhecimento quando estudávamos a Reforma e a Contra-Reforma, para preparar as aulas que demos no Congresso sobre Lutero. E o Padre Sainz, em sua obra sobre a história da Igreja, La Nave e las Tempestades, ele trata da Contra-Reforma e cita alguns santos católicos da Contra-Reforma Católica. E foi aí que entramos em contato com este livro que ele cita, contando a vida de São Carlos Borromeu, que foi o grande implementador das reformas que foram sugeridas e feitas e determinadas pelo Concílio de Trento. À época, no século XVI, o clero estava numa decadência muito grande, e São Carlos Borromeu foi o grande reformador do clero. Ele tem uma história bastante interessante, foi cardeal aos 20 anos de idade, porque era sobrinho do Papa, e numa situação para lá de curiosa, a providência fez uso disso para formar um grande santo que tanto bem fez à Igreja. E eu dizia que essa é uma obra que não pensávamos em lançar agora. O que nos faz antecipar este lançamento é a presente situação pela qual passa o mundo, com essa pandemia do Covid-19, e que me fez lembrar muito a vida aqui, a atuação de São Carlos durante a epidemia, a peste que ocorreu em Milão no ano de 1576. Nós ouvimos aqui, antes da minha fala, um pequeno trecho dessa fase, dessa peste que houve em Milão, e é interessante notar o paralelo tão grande que há com aquele problema e o problema atual,
com algumas exceções, evidentemente. A atuação que teve ali São Carlos e o clero é bastante bonita e bastante corajosa. E aquela pandemia tendo uma mortandade muito maior que a atual. A capa do livro, ela retrata justamente essa cena. Essa aqui é um afresco que há na sede de São Carlos, na catedral, aqui no interior de São Paulo, e que nós escolhemos para ser a capa do livro porque mostra justamente São Carlos Borromeu durante a peste socorrendo aqueles que estavam infectados. É um livro que então tem uma dupla finalidade. Uma, nos mostrar a atuação deste santo na implementação das reformas do Concílio de Trento, criação de seminários, reforma do clero, de ordens religiosas, toda uma renovação da Igreja contra o erro protestante, e também a atuação dele e de outros clérigos naquela peste que dizimou tantas vidas em Milão e outras regiões da Itália. O livro já está disponível em nossa livraria, da floscarmeliedições.com.br. Eu espero que você aproveite a leitura e que nós possamos nos espelhar nos exemplos desse santo, São Carlos Borromeu, que é um santo de primeira grandeza. Que ele interceda por nós, juntamente com Nossa Senhora do Carmo. Salve Maria!